Bem, eu acho que, como eu tinha anunciado... Ixi, eu acho que eu errei aqui na... Eu pus... Espera aí, vamos voltar. Aqui é tudo muito eletrônico, as perguntas também são no tablet, eu acho que eu me atrapalhei aqui. Bom, eu vou precisar apertar algum botão que não deveria. Enfim, enquanto eu quero ajuda. Bem, enquanto vem um apoio técnico aqui, eu acho que essa mesa, como eu imaginava, né, com as apresentações, ela faz uma síntese maravilhosa de toda a discussão que nós tivemos ao longo desses 2 dias, porque justamente ela enfoca, depois de uma revisão, uma reflexão baseada em exemplos, né, apresentados justamente pelo Sérgio, e depois as experiências, né, também de uma certa retrospectiva histórica e de identificação de uma certa tipologia, enfim, do nosso modo de pensar as habitações, e um estudo de caso muito específico, como é o Mundaréu da Luz, eu acho que sintetizam todas as reflexões que foram colocadas aqui. Então, terminar com esse... enfim, com essa mesa, eu acho que é bastante, enfim, oportuno, né? E o que eu gostaria de iniciar o debate é justamente que me pareceu muito claro entre uma perspectiva histórica de análise bastante erudita, né, dos modelos habitacionais como uma experiência, como uma questão à parte da história como um todo, né? Então, a pergunta que eu tenho é como, com toda a bagagem que vocês têm, essas experiências, elas, de fato, interferem no modo de pensar a cidade. Não os territórios apenas da ocupação informal, mas o que o urbanismo, a cidade, a arquitetura aprende, né, com essas experiências. E não estou falando apenas das situações de exceção. Ou seja, eu acho que a hora que nós conseguimos contemplar e inserir essas experiências incríveis dentro de uma história da arquitetura e do urbanismo, e não no capítulo da ocupação, né, e da precariedade, enfim, da ocupação informal e da solução, eu acho que isso é um ganho muito grande. Eu acho que talvez essa barreira que nós tenhamos que enfrentar. Quando eu me lembro que o Guedes dizia que a favela não é um problema, mas é uma solução, que nós temos que aprender com ela. O que nós podemos aprender através de todas essas experiências na organização do planejamento, da cidade e da arquitetura. Enfim, essa... Claro. Não, eu não gostaria de fazer essa divisão. O que eu quero é justamente tentar romper com isso. Tratarmos como a gente poderia classificar dentro de um panorama da história da arquitetura essas experiências e não apenas localizá-las como alguma coisa que não vai introduzir urbanismo. Essas experiências têm uma questão, um modo de morar, a meu ver, e que ficou muito claro pelas colocações aqui, tem uma urbanidade muito grande, né? Essas ocupações, elas têm uma urbanidade. E o que elas nos informam no campo da reflexão teórica, a mais erudita possível, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de ouvir de vocês, enquanto... Vamos ver se eu acertei aqui agora. Desligou e eu posso... Oi. Eu acho, Mônica, que o esforço nessas pesquisas de fazer com que você entenda o contexto em que foi colocada cada proposta de projeto no seu tempo, cada pensamento do arquiteto e da sociedade naquele tempo e as alterações que se sucederam
na cidade e no pensamento dos arquitetos e da sociedade mesmo. Quando você entende isso na academia, quando você entende isso fazendo mesmo a pesquisa, é a maneira com que você consegue fazer o rebatimento dessa reflexão nas suas propostas. Acho que é isso que você está perguntando? Eu estou te respondendo? Sim, eu acho que enfim, nas suas propostas como um todo. Sim, é o entendimento do todo, no contexto em que ele foi colocado, é o entendimento das alterações sociais e urbanas, e por que dessas alterações sociais e urbanas, que você consegue, nessa reflexão, fazer as novas propostas e os novos desejos. É isso que eu acho. Well, now I regret I can't speak Portuguese, but I'm sorry. I have the illusion that I can understand, nevertheless. But am I right if I think your question was regards the relationship between these examples and historical context and what can we learn of every no? Yes? Okay. Well, I think I think we need to learn from the physical condition of these places by itself. The tendency to relate architecture to the context of production, which is this Tafurian school, which has a strong revival, I think has its limits. Also, I like it, but I think it has its limits because in most cases, architecture is abstract enough and lasts in time enough for the link between production or context, meaning and form to be unstable in time. I don't think there's a stable meaning of architecture. So the reduction of these visions of the periods related to political context, I think it's okay, but I think we need also the other vision, which is looking directly to these places and trying to learn, as you say, from what we see. I don't know if that's kind of answer to your question, or maybe not. Okay. Muito rapidamente, eu acho que uma das coisas que, de alguma maneira, a tua questão coloca, Mônica, é a ausência. Eu percebo muito isso na nossa realidade em relação às políticas públicas e quanto os projetos de arquitetura e urbanos estão vinculados a ela. É a construção da crítica, né? É justamente a ideia da construção da crítica. Eu acho que fez muita falta para a gente a crítica que aconteceu na Europa do pós-guerra dos anos 60, né? Então, que recolocou os espaços de sociabilidade como mais importantes do que a racionalidade construtiva da modernidade, né? Não que uma coisa fosse mais importante que a outra, mas nos anos 60, essa sociabilidade que foi resgatada na Nigel Henderson, Smithson, né, todos os caras que a questão do lugar como a antimercadoria, quer dizer, todas essas condicionantes postas nos anos 60, eu acho que foram muito saudáveis, né, para a revisão dos territórios habitacionais no mundo contemporâneo, né? Eu acho que a experiência, acho que esqueci o nome do professor de Amsterdã, de Delft. O Tom, desculpe. O Tom, né, que é da Holanda, acho que ele não está mais aqui. A Holanda é uma experiência, né, tem experiências de habitação contemporânea importantíssimas, porque justamente constrói a crítica sempre, né, a partir de cada experiência. E a gente teve uma oportunidade, né, de fazer, junto com o Luiz, um livro sobre a obra do Héctor Villeca, voltada que é um arquiteto brasileiro, nascido no Uruguai, né, mas que agora está naturalizado.
a experiência dele em projetos de habitação, que vão desde o enfrentamento da quadra da Rua do Carmo, que é uma quadra do século XIX, até o Jardim Novo Santo Amaro, que é a dissolução de qualquer hipótese de cidade formal, não é? E de como os projetos de habitação têm que ser revistos teórica e metodologicamente em cada um desses enfrentamentos, não é? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender, desde que a gente não faça política habitacional como política de mercado. Né? Se a gente fizer política habitacional contemplando, política social contemplando o projeto de arquitetura de cidade, a gente vai aproveitar essas experiências todas de que a gente tem como legado. Né? Enquanto for política de mercado. Eu acho fundamental a maneira como você nos aponta, a partir, a pretexto dessa conversa, a questão de fato. E eu vou recorrer de novo à figura do DJ, que é a figura que está em pós-produção, segundo Bourriot, é a metáfora do modo de operação nos domínios do tempo, e o DJ é aquele que vai recorrer de maneira não linear, nem como referência histórica que o imobiliza, tudo aquilo que puder contribuir para a música que ele vai produzir naquele momento, com um sampler. E acho que é assim, por exemplo, que a ideia da duração variada em arquitetura, não construir para o eterno, mas construir com durações variáveis. Alguma coisa tem longa duração, como em Santo Onofre, os edifícios que pretendem perdurar um pouco mais do que aqueles edifícios de ocupação informal que vão se transformar. Em Aravenha, semelhante. É um pensamento da década de 60 e 70, a partir da megaestrutura, que, como forma, não nos cabe de jeito nenhum, mas como pensamento de arquitetura no tempo, é muito oportuno. Ou, por exemplo, quando a gente vai imaginar que, na experiência brasileira, as cidades coloniais portuguesas, né, de ênfase portuguesa como Salvador, com os pequenos largos, os pequenos encontros, e não só a grande praça pública que junta toda a multidão de uma metrópole, mas aquilo que dá a sociabilidade da vida cotidiana, vai reaparecer num traçado feito Santo Onofre, reaparecer num desejo, como uma espécie de campo, de pensamento com o qual a gente pode trabalhar naquilo que você está chamando de clareira. Então, a impressão que tenho, isso está na Bienal do Curras, que alguns leram como uma Bienal histórica, a 14ª, e ele está, de algum modo, se perguntando, no âmbito muito específico da arquitetura, quais seriam os fundamentos, os elementos aos quais a gente recoloca em movimento, porque nos ajuda a pensar, não porque reproduzimos as formas daquilo que está lá, mas porque, a partir deles, às vezes, de um pensamento abstrato como o do tempo. Se o moderno trabalhou para construir eternidades, o contemporâneo vem se debruçando no esforço infatigável, exaustivo, de lidar com temporalidades. E esse é um aprendizado. E aí é nessa dimensão que me parece que a tua pergunta me provoca. E eu fico resgatando os aspectos que ficaram ricocheteando aqui ao longo dos 2 dias, de ontem e de hoje. Né? O corpo no espaço, se é para esse corpo que eu desenho a grande praça não serve, a experiência do pequeno encontro, mas também eu preciso dos grandes velocidades, e a gente volta para o Daniel, a experiência do Fernando de Melo Franco, quer dizer, como é que eu consigo equacionar essa experiência tão radicalmente complexa, de tão díspares modos de atravessar e viver no território, e sem que isso tenha que resultar em escolha. Lá vamos nós voltar para a Venturi. E não ou. Quer dizer, veja, a gente fica tentando usar as balizas que a gente tem. É assim um pouco que eu entendo o legado. Por isso também o esforço de se debruçar sobre um campo que a gente está buscando também superar, nos leva, nesse momento, na metodologia, a uma vontade imensa de começar a trabalhar justamente a partir dessa pergunta. Can I add something? Yes. Yeah, more or less. But it's funny also to think I am imagining something different, no? So I think you mentioned the drawing, no? And the way of drawing of no, am I wrong or no? The methodology, no? The methodologies of this research. I think not only, yes, many other things, but I think I wanted to say that it was interesting to be in this panel together because we all share some things, mainly this idea of drawing realities, no? I think drawing, maybe answering to your question also, is a way of producing knowledge,
maybe it's also counter-hegemonic drawing in itself, no? And I think we also share the idea of drawing everything, because when we draw these social housing estates, we draw everything, the designed and the not designed things. So I think that's important, because in all these places there is a overlapping of imagination, action in several phases, no? And it's important to learn about the possible relationship between the design and the direct action or transformations, no? Which is something I think we share, no? Claro. Ainda tem muita coisa para ser escrita e revisada, enfim, tem muito serviço aí pela frente. Eu acho que o debate poderia, enfim, várias coisas acrescentar aqui, mas eu quero fazer a pergunta do público, né? Eu vou começar por aquelas que são dirigidas à mesa, a todos da mesa, né? A Helena Sá, ela faz uma pergunta em que Henri Lefebvre sinaliza o papel fundamental dos movimentos sociais na modificação do espaço. Aqui em São Paulo, os movimentos de morada passaram a ter papel fundamental na construção de uma praxis do direito à cidade. Dito isto, como o intelectual arquiteto pode se inserir e produzir teoria sem sequestrar, entre aspas, ou antropologizar, entre aspas, estes movimentos, construindo-os. Certo? Acho que, enfim. Did you get it? Vamos ver se a outra... Bom, não, tenho duas para a mesa como um todo, e depois tem uma para a Lisete. A outra é do Jaime, que é para todos também. Se estamos fadados ao moderno, do que devemos abrir mão para adentrar, como fez Lisete, na cidade? O que devemos perder, desculpa, o que podemos perder ou o que devemos manter? Né? Essa é a pergunta. Para adentrar a cidade, isso. Para adentrar a cidade, como fez Lisete, se estamos fadados ao moderno, do que devemos abrir mão para adentrar a cidade? É isso. A terceira, que seria só para Lisete, você acredita que a habitação com outras configurações formais, programáticas, poderia ter sido bem-sucedida na área da ex-Cracolândia? Até que ponto a orquestra é capaz de agir sobre uma realidade, até que ponto a arquitetura é capaz de agir sobre uma realidade tão desigual? Henrique, a pergunta é do Henrique. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui nesse... pronto. Alô? Oi. Bom, primeiro, tua pergunta do fadados ao moderno. Eu acho que nós não estamos fadados ao moderno. Eu acho que, de fato, a nossa herança foi uma herança muito difícil, não é? Porque tão exuberante, não é, a nossa produção moderna, e demarcou, né, uma estanqueidade, a gente parou nessa condição da modernidade, né, da modernidade como forma, diga-se de passagem, e não consegue reconhecer, não é, que o pensamento totalitário, da cidade total, né, da ordenação do mundo, do destino certo, que eram pressupostos da modernidade, para além da universalização do direito, que esse sim nos interessa. Não é? Todos esses anteriores, ordenação do mundo, destino certo, isso não nos pertence há muito tempo. Não é?
e era um pressuposto da modernidade, na verdade, do movimento moderno, talvez mais, né? Que era justamente o controle, né, da vida pela forma. E, só que essa forma tinha, né, inclusive usando Milton Santos, processo, forma e conteúdo. Né? A forma só poderia fazer sentido se tivesse um processo que a gerasse, portanto, uma causa que a gerasse, né? E depois um conteúdo, que seria o reconhecimento ou a legitimação. Né? A gente não teve nem processo e nem legitimação. A gente teve só forma. Né? Então, é de uma fragilidade imensa, né, a nossa condição moderna via arquitetura, via linguagem da arquitetura. E eu acho que a gente já, há muito tempo, não consegue mais lançar mão, do ponto de vista do pensamento hegemônico, das revistas, sim, mas as escolas de arquitetura, por favor, né, não podem mais, não é, congelar a sua formulação de ensino, de método, de teoria, a partir desses grandes vetores do movimento moderno. É óbvio que existe um legado da técnica, um legado de agenciamento de espaços, onde a gente estava na FAO, hoje nós estamos no SESC, né, que nos revelam coisas lindíssimas, como espaço de convívio, mas a complexidade do mundo urbano e a complexidade social é tanta, né, que não dá mais para pensar que um homem tem 1,80, 1,20 a partir do umbigo, não é? 1,20 depois com a mão levantada. Ou seja, essa racionalização extrema, que fez sentido num determinado momento, para algumas lógicas de mundo, nunca fez muito para a gente, faz muito menos ainda agora. Né? Então, eu acho que se a gente se a gente não se pautar, né, em novas possibilidades de construção, e por isso me parece fundamental esse grupo de pesquisa, né, em novas possibilidades teóricas e metodológicas, da dimensão, inclusive, projetual, eu acho que a gente vai cada vez mais fazer dessa disciplina um desserviço. Um total de serviço, ou seja, ela não serve para nada. Né? E até tangenciando um pouco a pergunta do movimento social, uma vez a Carmen, que vocês devem conhecer, né, a Carmen do movimento de moradia, foi para o Mackenzie e falou o seguinte: olha, eu achava que arquiteto só projetava móvel de cozinha. Né? Então, eu pensei, nunca vou precisar do serviço de um arquiteto, porque eu não vou poder pagar. A hora que eu descobri, né, que o arquiteto podia transformar um edifício precário em habitação, né, essa história dos retrofits, dos edifícios abandonados, eu falei, gente, eu quero que os arquitetos trabalhem comigo, né? Eu quero que a gente trabalhe junto numa perspectiva de construir os espaços da resistência, que são o direito à cidade. E lembrem-se que é muito lefebvriano, esses edifícios ocupados são muito lefebvrianos, né? Porque, para além da habitação, eles têm o espaço da festa, o espaço da biblioteca, né? O espaço do convívio. Então, está anunciado por diversos canais qual pode ser nossa contribuição, né? Me parece. Benjamin, em 1933, Experiência e Pobreza, nos permite reconhecer que, naquele momento, na Alemanha, era preciso poder sobreviver à cultura, atravessando e criando um zero inicial. Lembram desse texto? É a hora que ele vai falar da experiência de uma espécie de grupo que se reconhece como necessariamente construindo um ponto zero. Parece que o nosso desafio é exatamente outro, no momento em que nós precisamos nos reconciliar com a cultura. E eu diria que isso não dá para ser feito na base da polarização, que está mais próximo da década de 80, em que o moderno não é parte também intrínseca dessa mesma cultura. Então, aí, me parece, a primeira superação a ser feita, no sentido em que, ao resgatar, a gente resgate um tecido com muito mais disponibilidade e menos preconceito. E, nessa mesma medida, entender o que nos serve desse legado e o que não nos serve. Por outro lado, o espaço de colaboração é inevitável e será aquele que nos tem permitido melhor trabalhar. Não porque somos heróicos e fazemos sozinhos, mas porque a ficha técnica imensa, expressa na voz de um ator, revela que muitos atores puderam gerar aquilo que é representado através da Elisete para nós. Em Santo Onofre, a equipe imensa da prefeitura, que vinha há anos trabalhando junto com a população, é consciente de organizar. Então, a sensação que eu tenho é menos dicotomia e polarização e mais disponibilidade para reconhecer aquilo que nos cabe e aquilo que não é, no nosso sentido, oportuno. E que bom que nós podemos ter essa liberdade de uma cultura muito mais fragmentária, multifacetada,
e muito menos apaziguada em formas regulares, homogênicas, inclusive achando que a nossa voz é a voz prioritária ou única. Nós podemos cantar junto a outros. Em poucos momentos da arquitetura isso foi possível, isso é uma coisa para celebrar. I wanted to say something about the first question also, and about Lefebvre, which is because Lefebvre has been the main character in this seminar, no? So he's present here, his spirit. How can the architect include popular movements? That was more or less the first question, no? I think, how can we take the architect down from the base of the statue, no? From, I don't know the word in English, the pedestal is in Spanish, no? How can we take him down? Is he still up there? That's my question, because maybe in the 60s, but not anymore. So all this criticism to the architect as a demiurgic agent is a little bit outdated, I think. That's one thing. Then, how can we include popular movements? One would say one should receive and process information and demands and be there in a dialogue, no? And trying to somehow translate the wishes and expectations of the people into forms, no? That's okay, but I think we have to stress some other important thing, is that architects have to also give information, provide information. So that has to be a two-way thing. If it's not like that, it will never work. So we don't have to oversimplify these kind of things, no? So information, I think, is maybe now is more important than listening, because listening, of course, we are listening. We don't have any other chance, any other choice. Eu só queria perguntar para o perguntador. Quero perguntar para o perguntador. Isso. Eu não sei, você percebeu nas nossas apresentações que alguém estava propondo que a gente estava fadado ao moderno? Continuava fadado? Ah, tá bom. Ok. Possível realizar, né? Rapidíssimo, não, é um segundo. É possível, sim, né? Porque a gente está pressionando, inclusive tivemos reunião com o CDH, o presidente do CDH, que agora vai ser uma tragédia, né? Porque vai ser uma devastação da coisa pública no Brasil. Mas, na verdade, o presidente do CDH, mostramos esse projeto, ele se mostrou muito interessado em criar experiências de lugares em que o projeto específico responde às situações do lugar, usando, inclusive, os recursos do marco regulatório, do plano do Estatuto da Cidade, dos recursos do plano diretor e de novas condições de projeto. Então, é possível, sim. Encerrando, porque já estão me dando vários sinais aqui, já passamos do tempo, mas agradeço a todos os palestrantes, acho que foi uma mesa realmente muito rica, que sintetizou muito bem todas as discussões. Muito obrigada a vocês.